A paz do Senhor a todos vocês. Eu gostaria de estar falando hoje sobre algo muito importante. Essas teologias da prosperidade, campanha da prosperidade. Quando você pega o capítulo 7 de Mateus, nós temos uma revelação tremenda de Jesus protestando contra isso. Porém, ao ver esse capítulo, você vê que o capítulo está dividido em várias partes. E se você ler dessa forma, você não vai conseguir entender o que de fato está falando aqui. Por isso nós vamos unir tudo na nossa cabeça e vamos entender que porta larga, embora muita gente por aí associa ao lugar que você pode fazer aquilo que você quiser, é claro que é verdade, também acredito nisso. Mas é muito mais do que isso. A ênfase aqui é maior do que essas coisas. Vamos ler? Entrai pela porta estreita, versículo 13, do capítulo 7 do Evangelho de Mateus, tá? Versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela. Veja que tremendo. Jesus está dizendo que tem uma porta larga e com um caminho espaçoso que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela, tá? E no versículo 14 diz: porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Agora vai falar dos que espalham essa doutrina, que são chamados de falsos mestres, falsos profetas. Veja, que vêm até vós como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Uma grande verdade. Você, à primeira vista, olhando a aparência, os gestos, a forma de ser, de falar, parece ser uma ovelha. Mas o interior é lobo devorador. Ok? Versículo 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Tá? Por seus frutos o conhecereis. Porventura, colhe-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Aqui está a chave de tudo isso. Uva, você não colhe de espinheiro. Espinho e uva são símbolos. Uva é símbolo de salvação. Jesus é a videira verdadeira. Capítulo 15 do Evangelho de João. Jesus diz que ele é o quê? A videira verdadeira. E o Pai é o lavrador, né? E ele diz que nós somos o quê? As varas. Está lá no capítulo 15 do Evangelho de João. Você pode ler depois na tua casa, tá? Eu sei que o suco da videira representa o sangue da nova aliança. Há várias parábolas acerca do reino de Deus. Agora, quando nós paramos para pensar sobre o espinho, lá em Gênesis, quando o homem peca, o Senhor disse que o homem comeria com o suor do seu rosto, com o esforço do seu trabalho, o pão. Cardos e espinhos lhe produzirão. Então, o espinho tem símbolo de pecado. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta, no capítulo 12, ele disse que por causa das revelações que ele tinha recebido de Deus, foi-lhe dado o quê? Um espinho na carne. 2 Coríntios 12, 7, tá? E o espinho na carne, quando você olha o contexto de tudo isso, lá no capítulo 11, por exemplo, capítulo 10, você vê logo no tema dizendo que Paulo defende a sua autoridade apostólica. Falsos profetas estavam perseguindo Paulo. Capítulo 11 diz os falsos apóstolos. Então havia uma perseguição de falsos mestres contra Paulo, e o espinho na carne também é uma representação de um mensageiro de Satanás. Espinho só tem símbolo de coisa ruim, tá? Ainda mais na carne. Agora veja bem,
Aqui eu vejo que quando diz que você não colhe uva de espinheiro e nem figo de abrolhos, diz que assim, versículo de número 17, assim toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. Quando você dá sequência no segmento, quando chega no versículo 21, muda-se o tema. Mas você não deve ter esse pressuposto, esse pensamento, para você esquecer o que você acabou de ler. Continua lendo, pensando no que diz do versículo de número 13 até aqui, chega no 21, continua com o mesmo pensamento. Veja o que está dizendo. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Porque muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? Em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim que pratica a iniquidade. Isso faz parte do que? Da porta estreita e da porta larga, do espinheiro. Está tudo dentro do mesmo contexto. Mas se você pegar o versículo 21 e está escrito quem entra no reino dos céus, você mudar teu pensamento, você nunca vai ver essa revelação que eu vou te falar aqui agora. Repare que não está escrito aqui que muitos dirão, Senhor, pregamos a tua volta. Não está escrito, Senhor, fizemos menção do teu sacrifício, fizemos menção, ó Pai, sobre o arrebatamento da igreja, sobre a volta do Senhor, sobre a santidade, a busca da palavra de Deus. Não fizemos menção do sangue da nova aliança, de que o Senhor morreu, pagou um alto preço pela nossa vida. Mas o que está dizendo aqui, cura, profecia, revelações. Sabe o que é isso? É alguém olhar para alguém e falar, olha, você saiu da tua casa e você estava pensando isso, isso e isso, e Deus está me mostrando aqui agora, e toda essa revelação que você está acostumado a ver por aí. Olha, a tua empresa está prestes de falir. Não é isso? É verdade ou não? Mas eu estou aqui para dizer para você, eis que te digo que a tua empresa vai ser levantada. É alguma revelação assim, de algo que só a pessoa sabe ali mesmo. Ou diz, muitas maravilhas em teu nome. Não é curar dor no dedão, é gente levantando de cadeira de roda. Expulsamos demônios em teu nome. Sabe o que é isso? É a pessoa ficar endemoniada e o profeta falar, sai em nome de Jesus, e o demônio ir embora. Isso atrai pessoas, mas não está escrito aqui, Senhor, pregamos a tua volta. Fizemos menção do teu sangue, do teu sacrifício, de que as pessoas têm que buscar santidade, têm que perdoar o seu próximo, têm que ter leitura de Bíblia, têm que ter comunhão com Deus, têm que ter santidade. Não, nada disso está escrito aqui. E o interessante é que quando muda o tema, de novo, associando tudo isso, a porta larga, a porta estreita, falsos profetas, eu tenho o quê? Todo aquele que escuta as minhas palavras e pratica, assemelhar-o-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu chuva, correnteza, rios, e assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua ruína. Está muito claro. Porta larga é a porta que, primeiro, você pode vir como está e permanecer como está. Não prega sobre santidade, não prega sobre volta de Cristo, não prega sobre arrependimento, sobre leitura de Bíblia, sobre comunhão com Deus. Não, mas é lugares que tem profecia, é lugares que tem cura, que tem expulsão de demônios, mas não tem pregação sobre salvação. Eu não estou dizendo que eu não acredito em milagres, querido. Eu acredito em milagres. Deus pode revelar, Deus pode curar, Deus faz maravilhas, porque Deus é poderoso para curar, para ressuscitar, tudo isso Deus pode fazer.
Mas, em primeiro lugar, o primeiro milagre que deve acontecer na tua vida é você nascer de novo. Tá? E para que você não fique com dúvida, eu vou abrir mais uma passagem. Mostrar para você que você não colhe uva de espinheiro, que espinheiros são falsos profetas. Vai para o capítulo 13 de Mateus. Jesus está contando parábola do semeador, ok? E aí ele começa a contar a parábola. No versículo de número 3, ele diz que o semeador saiu para semear. No versículo de número 4, ele diz que parte da semente caiu à beira do caminho. No versículo de número 5, diz que parte da semente caiu entre pedregais. E no versículo de número 7, diz que a quarta situação caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Olha que tremendo isso. Quando Jesus explica, já que estamos falando de espinheiros, qual é esta situação? No versículo 22, ele diz que está de acordo com Mateus 7. Tá? Mateus 7, quando diz no versículo 16, que por seus frutos o conhecereis. Colhe-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Ou seja, colhe-se salvação de espinheiro. No versículo de número 22, do capítulo 13, a explicação da parábola, a semente que cai entre os espinhos, Jesus disse: o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e ficam infrutífera. O que é isso? Espinheiro não vai dizer para você que você tem que estar preparado para Jesus. Ele vai fazer campanhas de prosperidade. Ele vai querer ganhar o peixe pela boca. É aquele que fala que viu uma chave na tua mão. É aquele que fala que viu uma mala de dinheiro na tua mão, que você vai se tornar uma pessoa muito rica. É aquele que pega que você não pode ser funcionário, tem que ser patrão, que todo cristão tem que ser rico para ser Deus na vida dele, e que vive tira um dia da semana que deveria ser feito para adorar a Deus, para fazer um culto de campanha de prosperidade. Culto de prosperidade é culto a Astarote, tá? Então, Jesus disse em Mateus capítulo de número 6, ele começa a falar a partir do versículo 25, e ele fala acerca desse pensamento, sedução, riqueza, pensar nas posses, se preocupar com isso. Primeiro, que todo o capítulo 6, é interessante, que ele fala acerca disso. A oração que o Pai nos ensinou, ora, está escrito no versículo 11, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Olha que tremendo isso. Quando eu vou para o versículo de número 25, Jesus começa a falar: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto a vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, sem contar que o Senhor está falando no versículo 19, não ajunteis tesouro nessa terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam, ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, onde os ladrões não minam e não roubam, porque onde estiver o vosso tesouro estará também o vosso coração. Ora, veja bem, no versículo número 25, Jesus começa a falar: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto a vossa vida, nem pelo que haveis de comer, nem pelo que haveis de vestir. E quando chega no versículo 33, ele diz: mas buscai primeiramente o reino de Deus e a vossa justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Todas as demais coisas estão nas campanhas. Por isso que as campanhas nunca têm fim, porque tem muita coisa para buscar. Mas se você buscar só uma, aquela que Maria buscou enquanto Marta estava atarefada, eu só digo, só uma coisa te basta, tá? Se você buscar primeiramente o reino de Deus, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Vamos para Timóteo, para finalizar. Ali em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 5, versículo de número 3, Paulo escreve para Timóteo, diz assim: se alguém ensina alguma outra doutrina, e não se conforma com a sã doutrina da palavra do nosso Senhor Jesus, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo, pessoa gananciosa,
nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas. Contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Mas grande é o ganho com o contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, que sejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laços e em muitas concupiscências loucas e noviças, que submergem o homem à perdição e à ruína. Porque o amor a dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nesta cobiça alguns se desviaram da fé e transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas. Segue a piedade, a justiça, a fé, a mansidão e a caridade, a paciência. Mas tu, homem de Deus, vou repetir, tá? Foge dessas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também fosse chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Ora, está muito claro. Como pode uma pessoa, um pastor, esses apóstolos, esse bispo, esses apóstolos, esses pastores da prosperidade, esses bispos, sabe, trocando a verdade de Deus, deixando de anunciar o evangelho verdadeiro, o evangelho que pode ser uma esperança numa pessoa que está vivendo uma vida tão desgraçada. Sabe o que é desgraçada? Não é palavrão, é sem graça, é sem a graça de Deus. Uma vida tão terrível, e você chegar nessa pessoa e falar, tem esperança para você, e a pessoa falar para você, não tem, para mim não tem mais jeito, e você fala, tem, e a pessoa falar, o que um Deus como esse pode querer algo comigo? Você não tem noção da vida que eu tenho vivido, e você fala, tem esperança para você, porque Eclesiastes, capítulo de número 9, ali do versículo 4 adiante, diz que para aquele que acompanha com todos os vivos, há esperança. Mais vale um cão vivo do que um leão morto. Há esperança para você. Jesus pagou um preço pela tua vida. E esses falsos profetas, olha, trocam a verdade de Deus para fazer culto ao dinheiro. Eu quero dar um recado para vocês. Vocês, seus bispos, apóstolos, pregadores, pastores da teologia da prosperidade, Deus vai requerer de você. Olha, quantas vidas foram num culto de prosperidade e morreram no dia seguinte e não ouviram sobre a salvação. Deus vai requerer da tua mão cada alma dessa, cada vida que se perdeu, de cada culto que você deixou de fazer um culto a Deus e passou a cultuar o dinheiro. E sobre vocês já há uma profecia ali na segunda carta do apóstolo Pedro. Há uma profecia sobre vocês, e eu quero ler. Segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2. Na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, fala sobre vocês. Está dizendo assim: também houve entre o povo falsos profetas. Também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, que é a salvação. E por avareza, amor ao dinheiro, farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais de largo tempo não tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Não perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Condenou a subversão a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta,
dos homens abomináveis, porque esse justo, habitando entre eles, afligia todo dia a sua alma justa pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Agora, diz assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Cuidado. Ainda que vocês estão fazendo toda essa encenação, enganando pessoas, o dia de vocês vai chegar. Arrependam-se, humilhem-se diante de Deus, peça perdão a Ele, porque a Bíblia diz que enquanto a vida há esperança. Peça perdão a esse povo que vocês têm enganado, peça perdão a Deus, porque Deus cuida da sua igreja. A igreja é de Jesus, a igreja não é de vocês, e vocês estão na mira de Deus.